Depressão é uma doença bem triste, mas até nos momentos mais difíceis dá pra aprender muita coisa. E eu quero te contar 5 coisas que a depressão me ensinou. Oi, meu nome é Karina Bellarmino, eu falo aqui nesse canal sobre moda consciente e sobre a minha vida também. Eu já contei em outro vídeo que eu tenho depressão, até sumi um pouco aqui do canal, mas apesar de ter sido um período bem difícil, deu pra aprender bastante coisa. Eu digo que nos 6 meses que eu mais sofri com a doença, eu amadureci uns 10 anos. A primeira coisa que eu aprendi foi que transtornos mentais são doenças reais, como qualquer outra doença, e a saída é acompanhamento médico e psicológico. Ninguém supera uma doença física sozinho e com doenças mentais não é diferente. A gente tende a achar que só quando dói alguma coisa no corpo e que a gente consegue tocar é que a gente precisa de médico. Mas a cabeça faz parte do corpo, gente. Precisa ir no psiquiatra ou no psicólogo quando a cabeça não tá bem. A nossa sociedade tende a atribuir a superação de transtornos mentais à nossa força de vontade ou falta de fé. Ter uma doença não tem nada a ver com você querer ou não querer ter essa doença, muito menos com você ter ou não fé em Deus. Tudo isso, obviamente, eu já sabia, mas parece que a gente só coloca em prática quando acontece com a gente. Então não vamos esperar um transtorno mental chegar pra gente conseguir ter empatia com outras pessoas e entender que doenças não são falta de força de vontade nem falta de fé. A segunda parece muito óbvia, mas direto a gente esquece de se cercar de pessoas que querem o nosso bem. É muito difícil aceitar que nem todo mundo que a gente gosta da gente de volta. E muitas vezes até uma pessoa da nossa família pode ser tóxica. Se toda vez que você está perto de alguém você se sente diminuído, se sente triste e essa pessoa sempre te coloca pra baixo, não tem por que deixar ela por perto. Às vezes não é fácil se distanciar, mas a gente precisa lembrar que a gente não tem a obrigação de ser amigo de ninguém e que não é egoísmo zelar pela própria saúde mental. A terceira coisa que eu aprendi foi enxergar quantas coisas maravilhosas eu tenho à minha disposição e que passavam despercebidas. E eu não tô falando de coisas materiais nem nada que se compra, não. Por exemplo, quando eu me mudei pra Santos, eu só conseguia perceber que eu não era fã de praia e aí eu tava triste porque me mudei pra uma cidade de praia. Mas foi justamente a praia que se transformou em uma das minhas melhores amigas nessa luta contra a depressão. Várias vezes em que eu tava me sentindo mal, eu fui lá pra orla, andei um pouco e me senti muito melhor. Eu tinha um oceano inteiro morando do lado da minha casa e tava desperdiçando. Eu continuo não gostando muito de ir à praia e passar tempo lá tomando sol, mas que coisa maravilhosa foi perceber que eu tenho a oportunidade de graça de passear pela orla, poder ir lá tomar uma água de coco, sentar num banquinho e só sentir a brisa do mar. Depois de passar por um período em que tudo perdeu a cor pra mim, eu aprendi a ser grata por várias coisas, como sair de casa sozinha, sentir o sol, sentir o vento, sentir fome até. Sim, senti fome, porque eu fiquei muito tempo sem nem conseguir comer. Então tudo é motivo para agradecer agora. A quarta coisa é ser solidário com a dor das outras pessoas. Às vezes uma pessoa tá passando por uma situação ruim, eu não tô nem falando de doenças não, só uma fase difícil mesmo. E a gente vê isso e ignora, talvez porque a gente não ia sofrer por estar passando por aquilo e acaba não entendendo o sofrimento daquela pessoa por tão pouco. Mas quando a gente tem depressão, até tomar um banho vira um bicho, é muito difícil. Então se eu fiquei suscetível a ter dificuldades tão bobas quanto tomar um banho sozinha, quem sou eu pra julgar a dificuldade de alguém? Cada um tá passando por uma luta diária e solitária, eu tô, você tá, todo mundo tá. Então não custa nada ser gentil com as outras pessoas e se solidarizar. A quinta coisa é a mais clichê de todas, mas não deixa de ser verdadeira. A felicidade não tá em coisas materiais. Eu tenho 2 anjinhos dentro da minha própria casa que nunca saíram do meu lado, mesmo nas horas mais difíceis. Mesmo quando eu não conseguia sair da cama, a Laura passava dia e noite deitada do meu lado. E a Frida, mesmo pequenininha, sempre arranjava um jeito de estar deitada até em cima de mim. Perceber que a amizade não precisa ser só de humano é uma porta enorme que se abre. Porque eu, do alto da minha ignorância e prepotência, um dia achei que eu tinha salvado elas da rua e dos maus tratos, sendo que quem me salvou, na verdade, tantas vezes foram elas. Vou chorar.
É uma coisa muito rara poder dizer eu tenho um amigo, eu tenho uma pessoa que me ama, e ao mesmo tempo é tão fácil de conseguir. Eu tenho duas aqui em casa que fazem questão de dizer que me amam todo dia, toda hora, e eu só precisei abrir meu coração pra elas. Se você já passou ou passa por transtornos mentais e aprendeu alguma coisa com isso, me conta aqui embaixo nos comentários. E se esse vídeo foi bom pra você hoje, não esquece de dar seu like e de se inscrever. Muito obrigada por me assistir, um beijo, tchau!